E é isso que nós vamos aprender no trimestre, nesse segundo trimestre de 2017, o caráter do cristão. Subtítulo: moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Glória a Deus. O caráter define quem nós somos. O caráter define se as nossas atitudes glorificarão ou não o nome do nosso Deus. Que o Espírito Santo nos ajude não somente a ouvir, mas que esta lição, que essas lições desse trimestre realmente moldem, transformem o nosso caráter para que o nome do Senhor seja glorificado. Lição número 1, hoje, dia 2 de abril de 2017, e o título é A Formação do Caráter Cristão. O texto áureo, Gálatas 5:20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que devemos procurar praticar? O homem nascido de novo tem o seu caráter transformado pelo Espírito Santo. Amém. Transformados pelo Espírito Santo. Nossa leitura bíblica que embasará a nossa lição, Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 24, nos diz assim a Sagrada Escritura: E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém. Oremos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio de poder, com a ajuda do Espírito Santo, ser transformados para que sejamos encontrados irrepreensíveis diante do Senhor a cada dia. É um privilégio para nós ouvir a Tua voz, é um privilégio para nós estudar a Tua palavra, mas que nós queremos mais que isso, Pai. Queremos ser praticantes, que as nossas atitudes, que as nossas palavras, que os nossos desejos reflitam de quem realmente vive e tem o caráter de Cristo, Pai. Nos ajude para que nós sejamos transformados para o louvor da Tua glória. Mais uma vez, abençoa todos quantos ouvirão este ensino nessa manhã, para que haja transformação, e aqueles que estarão ministrando a Tua palavra sejam mais uma vez orientados pelo Teu glorioso Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus, estamos aqui novamente para mais um trimestre maravilhoso, que vem, na verdade, dar continuidade ao trimestre passado, porém com um foco um pouco mais levando a um conhecimento bíblico de homens e mulheres que viveram aqui nesta terra e tiveram um posicionamento, uma vida íntegra, e que traz para nós assim um ensinamento muito oportuno. E hoje nós iremos dar assim uma introdução sobre esse trimestre, no que nós iremos trabalhar. E também, desde já, queremos dar aqui as nossas boas-vindas
aos nossos alunos da IBD Online, nossos irmãos, amigos de todos os domingos. É um prazer muito grande poder estar então na sua casa, aí no seu escritório, onde quer que você esteja. É muito oportuno poder passar aqui alguma coisa para vocês e concernente à palavra do Senhor. Amém? Estamos muito gratos ao Senhor. Ontem tivemos um culto, a Santa Ceia, e hoje já estamos retornando aqui para essa escola bíblica dominical. Eu sei que não é fácil, às vezes, depois de uma semana de trabalho, acordar cedo, estar aqui. Mas, queridos, é através de trabalho, de esforços, que nós vamos vencendo, né? A cada dia. Queremos ser muito gratos a Deus. Nós temos aqui conosco o nosso irmão, esqueci o seu nome já, nosso irmão Emílio, a esposa Carmen. Fique de pé. Os nossos irmãos vêm ali de Mogi das Cruzes, chegaram ontem aqui, participaram da Santa Ceia e permaneceram aqui para a escola dominical. É um prazer muito grande ter o irmão Emílio aqui, nossa irmã Carmen. Eles são os nossos irmãos, são membros dessa igreja online, e hoje eles estão aqui. Quantos estão alegres pela presença desse casal? Digam amém? Amém. Antes de nós darmos início, irmãos, à nossa escola aqui, propriamente dito, gostaríamos de ouvir aqui o nosso irmão dar aqui uma palavra concernente ao trabalho que como ele conheceu essa igreja. Acredito que muitos dos nossos irmãos que estão conosco através da internet, às vezes gostariam de estar aqui nesse momento, presenciando, estando aqui ao vivo. E vamos ouvir o nosso irmão trazer aqui uma palavra para nós nesta manhã. Irmão Emílio. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Prazer muito grande estar aqui na casa do Senhor, junto com os irmãos. Uma coisa maravilhosa, uma coisa sensacional. Eu e minha esposa, nós estamos assim, maravilhados com essa igreja. Porque andávamos nós, assim, há muito tempo, já há mais de 16 anos no ministério, né? Até que o Senhor disse, chega, basta daí, vamos andar por outros caminhos. E nós não tínhamos bem onde ir. Isso era já em setembro, outubro, né? Então, a gente estava assim, poxa, vamos na Assembleia de Deus, lá do Belém, né? Na sede. Começamos a ir lá, fomos na Presbiteriana da Graça, fomos na Presbiteriana do Brasil. Eu falei assim, todos os irmãos são bênçãos, né? Nós gostamos, nós adoramos estar na presença do Senhor. E falei assim, mas ainda não deu aquele tchan, não deu aquele momento de graça, né? E na presença dos irmãos, eu falei, eu vou procurar alguma coisa aqui, se eu acho, né? Internet mesmo. Tem tanto, né? O universo da internet hoje é muito grande. E eu ali procurando, assim, falei assim, poxa vida, podia ter uma igreja que atraísse, né? Aí, de repente, passei pelos canais e vi as irmãs aqui, as irmãs ali, louvando, de uma forma simples, sem muito, diria assim, sem muito louvor, assim, sem muita pompa. Eu falei, que igreja é essa, né? E tinha algo diferente. Aí eu fui e voltei o canal. Aí fiquei assistindo, pensando, né? Poxa vida, assisti o culto, assisti domingo, assisti terça, assisti quarta, quinta, domingo de manhã, domingo à noite. E nós estávamos indo na Assembleia de Deus, de Ministério Belém, da sede, Mogi. Falei assim, nós temos que ir domingo à tarde, né? Aí ficamos naquele dilema, vamos na Assembleia de Deus ao vivo ou vamos online? Vamos ficar no online. Estava muito interessante, online estava mais atrativo, pastor. Incrível, eu falei, mas nós temos que congregar porque precisamos ter o toque, né, dos irmãos, conviver. Falei, então não tem problema. Aí fomos na Assembleia, Ministério Belém, sede, Mogi mesmo,
e segunda-feira assistimos o online de domingo à noite. Então, era domingo, segunda, terça, quarta, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Só sexta que a gente descansava à noite. Porque meu filho mora fora do país, então ele liga sexta-feira à noite, né? A gente fala pelo Skype. E aí, só sexta-feira a gente deixou reservado para estarmos com o meu filho, né? Meus netos moram todos lá na Nova Zelândia, né? Aí, nós começamos, eu falei, onde será que é essa igreja, né? Deve ser lá para o Paraná, deve ser lá no Rio Grande do Sul, nunca vai dar para a gente ir lá. E eu nós assim, cada vez mais próximos dos irmãos, até que viemos aqui, descobrimos, né, onde era, vim aqui, eu não conheço bem Campinas, né? Inclusive eu vim agora lá do Jardim São José, vim meio perdido, né? Achando o caminho assim, meio na raça, né? É por ali, vamos. Vamos lá na escola, vamos. Aí nós conseguimos vir aqui um dia, que foi em janeiro, isso já desde setembro, fomos de janeiro, viemos um dia aqui, conhecemos os irmãos, conhecemos todos os irmãos, mas os irmãos não nos conheciam. Aí eu via cada rostinho, cada irmão amado, cada irmã. Nossa, é assim, eu conheço esse, conheço aquele outro. Então você, irmãos, que está assim na internet olhando, vem aqui um dia para você ver esses amados aqui, Igreja de Cristo verdadeira, onde eu encontrei, eu e minha esposa, onde nós encontramos o verdadeiro amor, tipo Salmo 133. Amém? Que a mensagem de Deus flui pelo pastor e desce até nós. Né? Ontem o culto foi maravilhoso. Tive até uma inspiração, passei para o pastor, né? Culto maravilhoso, coisa linda, irmãos. Eu nunca vi coisa linda do amor de Deus sobre este lugar. Incrível. Então, assim, nós estamos assim, boquiabertos. Nós que procurávamos um lugar, pensei, nunca poderia imaginar que 6 meses atrás estávamos lá, tranquilos, sou de Mogi das Cruzes, né? No outro ministério, e hoje estamos aqui. Não posso vir todos os dias, porque são 180 quilômetros, né? 180 para vir, 180 para voltar. Não dá para estar aqui, né? E saindo aqui à noite, até voltar, 180 quilômetros, eu vou chegar lá 1h da manhã, 2 horas. Então, nós viemos aqui na Santa Ceia, essa é a nossa proposta. E isso é a bênção. Essa é uma grande bênção na minha vida, através do pastor Franzilino, pastor Marcos, gente maravilhosa. Vocês têm os melhores aqui, né? Pastores maravilhosos aqui, nesse lugar, entende? Então, eu agradeço a Deus por ter me mostrado esse ministério, amém? Não tínhamos nada, né? Eu fui pastor mais de 10 anos em outro ministério, mas não era assim. Então, o Senhor me mostrou aqui, amém? Então, eu quero agradecer a oportunidade do pastor Marcos de poder falar a experiência que eu tive aqui neste lugar, eu e minha esposa. Então, você que está ouvindo, você que está na internet, tira um dia. Aqui tem irmãos hospitaleiros até demais. Então, tira um dia e venha estar aqui com a gente. Que eu pretendo vir mais. Inclusive, pretendo até mudar para cá, né? Campinas. Amém? Deus abençoe a todos e vamos que vamos. O Senhor é conosco. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigado, querido. Irmãos. Fica aí, nós que estamos aqui, tão pertinho, né? E às vezes ficamos um pouco assim, acomodados. E aí está o nosso irmão, que anda 180 quilômetros para estar aqui. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Mas nós louvamos ao Senhor pela vida dessa família amada, que não mede esforços para estar aqui conosco, pelo menos uma vez por mês. Uma não, 2, né, no sábado, esse acaba ficando no domingo, e é um prazer muito grande. Depois, em outra oportunidade, nós vamos ouvir a nossa irmã Carmen também, trazendo aqui para nós
algo da parte de Deus e como ela encontrou aqui esta igreja. Queridos, nós estamos iniciando hoje aqui um trimestre, como já foi dito pelo pastor Luciano, e nosso título hoje é Formação do Caráter Cristão. Amém? Vamos para a nossa introdução e assim ganharmos tempo, né? Nesse trimestre teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito do caráter. Todo ser humano tem caráter, seja ele bom, seja ele mau. Exemplar, ímpio ou santo. Deus criou o homem bom e perfeito, mas o pecado maculou o seu caráter. Por isso todos necessitam de uma transformação espiritual e moral. Veremos, pois, que somente o Deus de toda a perfeição, mediante o Filho, pode transformar o caráter de uma pessoa. Então, queridos, nesse trimestre nós estaremos nos aprofundando, nos mergulhando a respeito deste assunto que nós consideramos de suma importância. Não somente nós, como também Deus, Ele enxerga o caráter do homem ou da mulher algo de suma importância. É onde Ele tira o raio-x, aonde Ele foca, é o nosso caráter, né? Quando Ele foi fazer a consideração a respeito de Jó, no capítulo 1 e versículo 8, nós vamos ver que Deus disse a Satanás, a respeito de Jó, ele não disse nenhuma consideração a respeito da vida de Jó, dos seus bens, ou seja, daquilo que ele fazia, não. Veja o que Deus disse a respeito de Jó. No capítulo 1 e versículo 8. Disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha agora aí. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Amém? É impressionante, irmãos. Deus vai fazer aqui menção da vida de Jó. Ele vai exatamente no seu caráter. É aquilo que chamava a atenção de Deus na vida desse homem, era o seu caráter. Então, eu penso que nesse trimestre nós estaremos diante de algo assim muito importante. Porque o caráter é aquilo que você é quando você está no meio de uma sociedade, de forma coletiva, quando você está sozinho, quando você está longe, quando você está perto, é o seu caráter. É o seu caráter, diferentemente de temperamento, né? Personalidade. O temperamento, o pai não escolhe o temperamento do filho. Eu queria que ele nascesse assim, com esse temperamento e tal, bonzinho, e aquela coisa toda, não fosse assim, não escolhe. Não tem como. Temperamento é a marca que você nasce com esse temperamento, não tem como. É a sua individualidade, você nasce desse jeito. Deus não fez e não fará uma produção em série. Não, cada um tem a sua individualidade. Agora, o nosso caráter, aí não. Aí já começa a ser diferenciado. Você pode trabalhar esse caráter desde que você nasce. Aliás, podemos dizer assim, desde o ventre. Porque há quem diga que quando está sendo gerado, você pode colocar música e a criança que está sendo gerada já começar a ouvir as coisas de Deus. Já começar a trabalhar quando você sente que se engravidou.
já começa a lapidar, fazer todo esse ambiente seja preparado para tal. É impressionante. É impressionante. O carinho que essa criança recebe no ventre. Tudo aquilo que vai sendo trabalhado. Essa criança vai chegar de uma forma sadia, não só fisicamente, mas emocionalmente. Tudo vai estar bem trabalhado. Agora, essa criança vai ser trabalhada desde a infância, vai ser educada, vai ser ensinada para que, quando ela crescer, não se desviar desses ensinamentos. Pode até ir longe, porém jamais esquecerá aquilo que foi semeado. Alguém pode estar perguntando assim, mas eu ensinei o meu filho, fiz tudo certinho, nada foi errado, por que não está mais assim? Queridos, às vezes a criança pode até ganhar um espaço, mas você pode ter certeza de uma coisa: aquilo que você colocou na sua mente de pequeno, jamais vai esquecer. Vai ficar ali plantado para o resto da vida. E são os primeiros anos. Há quem diga até os 7 anos, existe toda aquela gama de informação que a criança precisa receber para ganhar a sua adolescência e a sua vida adulta. Então, muitos são, assim, em virtude da vida acelerada que se vive hoje, se entrega a criança para a babá chamar na televisão. E ali deixa. E se não tem um tempo, fica aí. E a criança fica ali horas e horas sendo educada pela babá TV. E a mãe sai para o trabalho. O pai sai para o trabalho. Ou quando não, deixa em ambientes e outros lugares, outras pessoas cuidando, sendo que é a idade mais importante da vida de uma criança, vamos dizer até os 7 anos, que vai ganhar toda aquela informação, não só pelo que é falado, mas também pelo que é visto e ouvido dentro de casa. Então, o caráter, ele é formado, tem a sua formação. Tem a sua formação. Agora, nós podemos também, irmãos, entender algo. Será que uma pessoa que não nasceu de novo tem um bom caráter? Sim ou não? Eu vi várias cabecinhas fazendo assim. Você já viu alguém dizer assim, eu conheço uma pessoa que não é crente e tem um bom caráter? Claro que sim, irmãos. Claro que sim. A nossa lição, já o comentarista já aborda aqui, que não existe pessoas que não tenham caráter. Já ouviu essa expressão assim? Parece que esse homem, essa mulher não tem caráter. Parece que não tem. Quando fica assim, assustado com a atitude de certas pessoas, diz, parece que essa pessoa não tem nem caráter. Não, tem caráter. Só que é um mau caráter. A pessoa pode ter um bom caráter e um mau caráter. Né? Agora, o caráter, irmãos, de uma pessoa está ligado exatamente naquilo que você aprendeu de berço, as suas instruções, aquilo que você viu, aquilo que você aprendeu. Há pessoas que gostam das coisas extremamente direito. E nem por isso, às vezes, estão em uma igreja. A sua forma de viver, seus compromissos, as pessoas são retas, compram e pagam, gostam das coisas direitas, extremamente, são pessoas exigentes com as coisas corretas. Né? E nem por isso nasceu de novo. Tem algum exemplo na Bíblia? Será que a Bíblia tem alguma pessoa que viveu assim, sem nascer de novo? Nós temos, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10.
versículo 1 e 2. Podemos ler? Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Olha agora aí. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, a qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha esse homem. Ele não tinha passado ainda pelo processo do novo nascimento. É tanto que Pedro recebeu a incumbência de ir até a sua casa levar a palavra de Deus. Porém, no entanto, ele era um homem piedoso, temente a Deus. Não somente ele, mas como toda a sua casa. O homem era exigente. O homem era exigente. Ele era piedoso, temente a Deus, mas também queria que toda a sua casa. Isso significa dizer que não somente os seus filhos, filhas, mas os funcionários, os empregados, eram escolhidos para usar o mesmo padrão. E a Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. O homem chamou a atenção de Deus, irmãos. E Deus fez uma intervenção cirúrgica no sentido de que Pedro fosse até a sua casa levar a palavra. Porque ele precisava de ouvir a palavra de Deus, passar pelo processo da cruz de Cristo, nascer de novo e ser salvo. Porque mesmo com tudo isso aqui, ele não era um homem salvo. É impressionante. Não é através da... Aí entra exatamente aquilo que nós temos falado aqui várias vezes. Não é pelas nossas obras. A salvação é por meio da fé. Não através de obras. Ah, mas sou uma pessoa piedosa. Dou esmola, faço tudo isso. Tudo bem, você faz isso porque você é salvo, e isso aí uma pessoa faz. Porém, não lhe dá direito para a salvação. Então aqui, as pessoas que fazem esse tipo de coisa por aí, gostaria que você estivesse ouvindo essas palavras. Porque esse agregado não lhe dá o passaporte para a salvação. Isso é sério. Então, queridos, é possível sim uma pessoa que não nasceu de novo ter um bom caráter. Agora, nós aprendemos na lição passada que uma pessoa que não nasce, que não passou pelo processo do novo nascimento, que Jesus abordou a Nicodemos, aquele mestre em Israel, Jesus disse a ele, olha, ele era um fariseu graduado, ele tinha já passado por esta fase e tinha se tornado um mestre em Israel. Ou seja, a sua função dentro ali do templo era elevada. Ele era agora um mestre. Porém, Jesus disse para um mestre, conhecedor, doutor da lei, que ele precisava nascer de novo. Jesus disse: quem não nascer da água do Espírito não pode ver e também não pode entrar no reino dos céus. Ou seja, Jesus estava querendo dizer a ele que da forma que ele estava vivendo, não havia nenhuma possibilidade. Precisava de passar por um processo forte do novo nascimento. Porque esse novo nascimento ia dar a ele uma nova visão de vida. Ele ia passar a ter um outro padrão, um novo conceito, que os irmãos sabem que a respeito da vida dos fariseus, ou como eles procediam. Agora,
Eu penso que a nossa responsabilidade, irmãos, aqui na igreja, ela é muito grande. Porque quem nasce, né, a primeira vez e tem aquele padrão, o velho homem, a velha natureza, tudo aquilo que se carrega. E quando Jesus fala que o homem deve nascer de novo, ele é incluído numa nova família, a família de Deus, e ele passa agora a ter uma convivência diferente. Você está entendendo? Aquela velha natureza, aquele padrão que ele aprendeu lá no mundo, né, que para ele tudo é normal, quando ele nasce de novo, ele é incluído numa nova família, a família de Deus. Então ele passa agora a aprender, ter os primeiros ensinamentos a respeito dessa nova vida. E aí é onde o seu caráter agora começa a ser alterado. A sua vida agora começa a mudar. Então, foi por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que roubava, agora não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Então, essa vida agora começa a mudar de uma forma diferenciada. E aí que entra o processo que nós chamamos de santificação. Santificação, na vida do crente, ela não é instantânea. Ela não é instantânea. A regeneração, instantânea. Você aceitou Jesus, você está salvo. Amém? Está salvo. O ladrão da cruz, ele não teve tempo para passar por um processo de santificação. Ele morreu naquele mesmo dia. Porém, morreu salvo. Jesus disse a ele, assegurou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Acabou-se. Ponto final. Agora, queridos, o caráter do crente, o caráter, a santificação, ela é progressiva. Ela é progressiva. Hoje você precisa ser melhor do que ontem. Hoje você precisa dar um passo a mais. Hoje você precisa dar um incremento a mais na sua vida espiritual. Ela precisa ir melhorando a cada dia. Ela é progressiva. Ela vai ganhando força através dos meses, dos anos. Você vai ganhando. Agora você precisa deixar-se moldar. Lembra que nós ouvimos aqui ontem, na mensagem? Olha, irmãos, eu me converti, mas o meu braço não. Ele briga ainda. Ele briga. Eu converti, mas a minha boca ainda não. Se alguém me apertar, eu falo ainda, um palavrão. Às vezes no trânsito. Quem já ficou nervoso no trânsito aqui e ficou assim, para soltar um... Mas aí, queridos, é que o crente precisa ir melhorando. E você só consegue fazer isso quando você está em contato com a palavra de Deus e com a oração. E como disse para os irmãos na lição passada, nós recebemos aqui o antídoto de como você vencer cada ponto, cada momento da sua vida que você vai melhorando e você vai usando os frutos do Espírito e te moldando e lhe trabalhando para você sendo cada dia melhor. Aquilo que você não enxergava, aquilo que você achava que era impossível, mas agora, com a ajuda do Espírito Santo, com os frutos do Espírito, você consegue ir mais longe. Você vai entrar num campo, numa vida diferenciada, no sentido de que você vai ver que o conhecimento da palavra de Deus vai lhe dar subsídio suficiente para você trabalhar e ter um relacionamento com o seu irmão. Você vai ver que a palavra de Deus vai lhe dar esse apoio, essa sustentação, para que você possa liberar um perdão. A pessoa,
não tem o conhecimento tal, mas você tem. Foi por isso que Jesus disse: você que agora conhece, é que você deve ir até o seu irmão e pedir perdão, porque ele desconhece. Aí entra na área do conhecimento. Então, quando você passa a conhecer, você começa a ter agora o grau de liberdade de agir com mais facilidade, porque o conhecimento lhe dá essa condição para viver nesse estágio. Foi por isso que Jesus disse: olha, você deve ir até ele. É porque você é dotado do conhecimento. Ele não sabe. Ele está sem o conhecimento. Vocês estão entendendo? Quando você passa a saber, você passa a administrar. Aí você reina. Você tem o domínio. O teu irmão está sem o domínio. Ele está lá triste. Ele está achando que ele está certo. E você, conhecedor da palavra, você diz não. Então vai você até ele. E resolve o problema. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, queridos, nós precisamos passar por esse processo. Pedro, escrevendo na sua primeira carta, ele vai dizer que a nossa vida é colocada em prova. Nós somos provados. Veja o que ele escreveu. Sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esse processo é uma prova. Você é submetido à prova constantemente e você precisa ser aprovado. Amém? Você não pode tomar uma nota baixa. Você tem que ser provado e aprovado. Muito bem. Agora, irmãos, como nós estamos aqui nessa introdução, nós vamos estar estudando, irmãos, a vida de Abel, Melquisedeque, Isaac, Jacó, Jonatas, Rute, Abigail, Ulda, Maria, irmão de Lázaro, Maria, mãe de Jesus, José. Nós estaremos estudando esses 12 personagens durante esse trimestre. Eu penso que vai ser assim algo maravilhoso estar aqui estudando a vida desses homens que passaram por aqui e deixaram para nós aqui um caminho aberto para nós podermos seguir. Mas vamos caminhar. O que é caráter? Segundo o dicionário Aurélio, caráter é um conjunto das qualidades boas ou más de que o indivíduo e que lhe determinam a conduta e a concepção moral. O caráter é a característica responsável pela ação e reação e expressão máxima da personalidade. É a maneira de cada pessoa agir e expressar-se. Tem a ver com os princípios, valores, ética de cada um. Aqui, o nosso comentarista, ele foi muito profundo. O dicionário Aurélio vai trazer que é um conjunto das qualidades boas ou más de um indivíduo que lhe determina a conduta, concepção moral. Eles são unânimes em dizer. Então, como eu disse aos irmãos, o caráter ele está embutido dentro da personalidade de uma pessoa. Ou seja, o ser humano, quando nasce, ele nasce com uma personalidade. Agora, o seu caráter, ele está ali dentro dessa personalidade. E esse caráter precisa agora ser trabalhado, lapidado, no sentido de que ele possa demonstrar e será visível quem é esta pessoa. Há quem diga, são pessoas assim que têm uma percepção muito aguçada, que para conhecer alguém,
basta conversar com ele 5 minutos. Ele já faz uma leitura de uma pessoa. É impressionante. Pessoas que têm um desenvolvimento muito grande nesta área, de se uma pessoa conversar com ele 5 minutos, ele faz uma leitura assim muito próxima de uma pessoa. Porque sábio Salomão, ele chegou a dizer que aquele que não tem nenhum conhecimento, quando calado ele passa por sábio. Mas à medida que ele começa a falar, ele já começa a expressar, começa a exteriorizar quem ele é. Quem ele é. E nesse trimestre, diferentemente do trimestre passado, que nós aqui abordamos como você reverter assim, as ações da carne, a força da carne, os antídotos contra a força da carne. E nós aprendemos que isso só é possível através do Espírito Santo. Agora, o caráter do homem também ele pode ser trabalhado com a ajuda do Espírito Santo. Mas é necessário que o homem se dê espaço para esse aprendizado. Eu não sei se os irmãos já observaram uma coisa. A pessoa nasce de novo, vem para Cristo, passa 1, 2, às vezes 10 anos, você percebe que cada um se responde de um jeito. E as pessoas que não se deixam mudar. Não já perceberam isso? Parece que aquilo é tão forte, essa infância, essa educação que ele teve é tão forte, que ele passa uma vida, mas ele não se permite mudar. E é necessário que o crente se deixe ser moldado pelo caráter cristão. É de suma importância. Ele precisa se livrar daquela velha natureza, daquele velho homem, e permitir que a palavra de Deus entre de uma forma total na sua vida, para que ele possa mudar. Ele possa mudar. Personalidade e caráter. A personalidade pode ser definida como sendo a qualidade do que é pessoal. Ela é a nossa maneira de ser, ou seja, aquilo que nos distingue de uma e outra, de outra pessoa. O caráter não é herdado. Ele é construído mediante a formação que recebemos. Por isso a palavra de Deus adverte: instrui o menino no caminho que se deve andar. Até quando envelhecer, não esquecerá dele. Eu gosto dessa tradução aqui, porque fala não esquecerá dele. E a outra traduções diz não se desviará dele. Eu penso que essa aqui é a mais, que se aproxima mais da realidade que o sábio quis dizer. Não se esquecerá dele. Por isso que eu disse aos irmãos no início aqui, que a criança pode até dar uma escapada, mas não vai se esquecer dos ensinamentos da palavra de Deus. Mas ele não está querendo ouvir, não tem problema, continue falando. Continue falando. Porque, irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira. A criança jamais vai esquecer dos ensinamentos da palavra de Deus. Por isso que é de suma importância o ensinamento. Agora, o que é personalidade? Personalidade é o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa. Essa é a personalidade. Você jamais terá a mesma personalidade de alguém aqui neste mundo. Essa é a sua marca. Pastor Dionísio não tem outro. Não haverá outra Sandra. Não haverá um outro Marcos. Esta é a minha personalidade. Esta é a minha impressão digital. Agora tem a íris, né?
eu sou a única pessoa no planeta Terra que sou eu. Não tem outro igual. Ah, mas tem 8 bilhões de pessoas na Terra. Já se passaram bilhões de pessoas. Não passou alguém aqui igual você. Então, queridos, nós estamos aqui numa manhã que cada um com a sua personalidade, com o seu caráter que você aprendeu, que você recebeu de infância. Eu penso que, como diz aqui os nossos comentaristas, eles são unânimes em dizer que o caráter depende muito está diretamente relacionado com o ambiente que você viveu, o ensinamento que você teve, as instruções que você teve de infância, ou seja, o seu habitat, aonde você conviveu, ao que você recebeu, as informações que você teve, a educação que você teve. Eu penso, assim, francamente, que isso tem toda a sua importância, no sentido dessa formação de caráter. Mas, queridos, quando a criança enxerga o mundo, é impressionante quando você vê em uma casa, vamos fazer, por exemplo, Caim e Abel. Foram filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Sim ou não? Você percebe que diferença que teve os dois? Um com uma inclinação para o mal e o outro com a inclinação de adorar ao Senhor. Eu penso que tem toda uma influência sim, mas, queridos, tem um livro de um pastor que ele fala que cada um de nós tem algo assim de Deus, assim algo tremendo. Mesmo alguém criado dentro de uma casa de tudo negativo, tudo mostra de forma negativa, mas aquela criança nasce ali dentro, parece que dentro dele, algo de diferente tem. É algo de Deus. E vou dizer algo aos irmãos, nós temos dentro de nós algo divino. Cada um de nós temos algo de Deus que é divino. Quando Deus fez o homem, ele disse assim, criou os peixes, os mares, o mundo, ele disse, foi muito bom, foi bom. Mas quando ele criou o homem, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E Deus disse assim, foi muito bom. Não foi bom, foi muito bom. Porque quando Deus fez o homem, ele diz, façamos. É obra da sua criação. Deus fez o homem. E nessa formação, ali ele colocou não só o físico, mas ele também colocou do seu espírito. O homem é tríplice, é corpo, alma e espírito. É por isso que o homem tem um vazio, irmãos, que é só preenchido por Deus. Vamos usar 2 exemplos. Para que o peixe possa viver, ele tem que viver aonde? Na água. Para que a planta possa viver, ela tem que estar aonde? Na terra. E agora, você quer viver sem Deus? É impossível. Você recebeu algo de Deus. Aí dentro tem um espírito que Deus soprou, é espiritual. E o homem só se realiza com Deus. Não adianta ele fugir por outros lados, procurar meios para viver sem Deus, que ele não consegue viver sem Deus. É por isso que essa corrida desenfreada da humanidade, procurando a paz, procurando ser feliz, e não vai conseguir ser feliz sem Deus. Ele só vai se preencher com Deus. Porque dentro dele existe algo de Deus. E Jesus disse, sem mim, vocês não conseguem viver.
Sem mim o homem não consegue viver. Então eu penso, irmãos, que todo esse conjunto, sim, tem a sua influência. Mas, irmãos, existe, como eu disse, algo determinante. É algo dentro que está em Cristo, é o espírito do homem. Que Paulo chega a dizer que ele sem Deus, ele está morto. E à medida que ele recebe a palavra, ele é vivificado. Amém? Ele é vivificado. E agora nós temos essa relação com Deus todos os dias. Quando você recebe uma palavra, quando você tem um encontro com Deus, quando você se aproxima de Deus, você percebe que a sua vida fica diferente. Você muda, você se preenche. Nada mais tem valor nesta vida. Por quê? Porque você se preenche com Deus. Assim como o peixe está para a água, assim como a planta está para a terra, é o homem para com Deus. Porque nós viemos dele, irmãos. Muito bem, vamos continuar. A queda do caráter humano. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físico. No ato divino da criação, ele disse: façamos o homem à nossa imagem. Gênesis capítulo 1 e 26. Fomos criados à imagem e à semelhança do Criador. Logo, não podemos nos esquecer que refletimos a glória divina. Se tivermos um caráter santo, Deus será louvado por intermédio das nossas ações. Queridos, a queda, se é que podemos dizer queda, né? A queda trouxe consequências terríveis ao homem. Uma dessas consequências terríveis que afetou o homem foi o seu caráter. Uma das consequências. O homem teve várias consequências, né, com a sua queda. Temos que dizer que esse problema de Adão não foi o primeiro. Nós temos aqui, antes de Adão, a precipitação de Lucifer. Querubim ungido, ele foi precipitado. Perdeu o seu lugar. Porém, Adão, com o seu pecado, juntamente com Eva, trouxe consequências terríveis para aquele casal e, consequentemente, para toda a raça humana. E a consequência, uma delas foi a deformação do caráter. O sábio Salomão, ele escreveu, diz que Deus criou o homem reto. E Deus fez o homem perfeito. Agora, a Bíblia diz que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Queridos, quando fala imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança de Deus, vamos entender. Deus é espírito, né, pastor? Deus é espírito. Quando o homem perde essa imagem, essa semelhança de Deus, no sentido moral, espiritual, ele perde, não totalmente, mas ele tem as suas consequências. O caráter do homem foi deformado, a relação com o homem com Deus foi deformada. O homem perde muito com isso, perdeu tudo. Praticamente, o homem sai amaldiçoado, sai do jardim do Éden, Deus dizendo que a terra agora era maldita por causa dele. E as consequências foram terríveis. Irmãos, percebe que o homem perde a inocência. Ele perde a inocência no Éden e entra na consciência. Ele era inocente. Então, através daquele diálogo com Satanás ali,
o homem perdeu. Porém, nessa perda, que foi terrível, foi forte, ele perde esse caráter, essa coisa linda que o homem tinha, e a gente percebe que naquele diálogo que ele teve com Deus ali, já o problema começa forte. Nós percebe que quando Deus faz aquela abordagem a Adão imediatamente vai dizer algo que isso permeia até os dias de hoje. Ele fez uma acusação forte, dizendo assim, o Senhor é o culpado. A mulher que tu me deste é que trouxe essa consequência. Não se percebe que quando Adão fala assim, a mulher que tu me deste, e transfere o problema para Deus, o homem agora já está querendo se livrar do problema. Não se percebe? Ele já quer se livrar do problema. O problema não é meu, o problema é teu. Caráter. Afetou o caráter de Adão. Já ali ele se demonstrou aquela união, aquela coisa linda e bonita que existia, já deixou de existir. Ele transfere o problema para Deus. Deus faz abordagem a Eva, Eva disse, não foi eu, foi a serpente que me enganou. Então você percebe que começa a haver transferência de culpa ali no Éden. Eu pergunto aos irmãos, e hoje? É diferente? As pessoas, a tendência de quando acontece qualquer coisa, ai meu Deus do céu, como é que eu posso me livrar disso? Você percebe eu lembro assim, falar de mim, né? Quando criança, quando fazia qualquer coisa errada, eu falei, meu Deus do céu, como eu vou poder me escapar disso? Vou apanhar. Parece que está intrínseco, né, irmão? Na infância. Será que é só eu? O medo lhe leva a pensar algo de como você vai se livrar daquele problema. Adão se sentiu, não precisa me livrar. É impressionante, irmãos, como o caráter foi deformado e ele agora passa a transferir culpas, atitudes para terceiros. E os seus 2 filhos se agridem, um mata o outro, e a raça humana entra por caminhos terríveis. Agora, vamos caminhar, senão nós não teremos tempo. A imagem e semelhança de Deus. O homem era o seu estado original. O homem era no seu estado original uma imagem ou representação perfeita de Deus. Adão e Eva possuíam atributos morais, tais como o amor, justiça, santidade, retidão. Tudo à semelhança de Deus. Não resta dúvida de que, ao criar o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança, Deus imprimiu nele as marcas da sua personalidade santa, amorosa e justa. Aqui, queridos, é impressionante que o nosso comentarista ele fala que Deus imprimiu a marca. Esta impressão, essa marca de Deus, ela está no homem. Vamos para uma palavra que Jesus disse quando esteve aqui. Essa marca é impressionante. Jesus disse assim, vós sendo maus. Impressionante, irmão. Já foi logo dizendo quem nós somos. Vós sendo maus.
Jesus não aliviou, não. Jesus mostrou quem nós somos. Vós sendo maus. A velha natureza. O velho homem. Mas Jesus disse assim, vós sendo maus, mesmo sendo maus, vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos. Você percebe que existe assim algo interessante? Disse, vós sendo maus. Sabe o que é isso que está dentro de nós, irmãos? É algo de Deus. Mesmo nós sendo maus, nós temos a marca, a impressão de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é bom. É impressionante. Às vezes a gente vê a história de pessoas, irmãos, assim, de um grau tão forte de maldade, mas mesmo com um grau tão forte assim de maldade, essas pessoas conseguem ser boas. Aonde elas vivem, aonde elas estão, conseguem fazer coisas boas. Não faz tudo mal. O homem recebeu de Deus, irmãos, a personalidade, é o símbolo do Deus vivo. O homem recebeu de Deus a espiritualidade, Deus é espírito. Está registrado em João 4:24. Também você pode observar em Salmos 130, versículo 6. O homem também recebeu de Deus, irmãos, moral. A moral de Deus. O homem ali no Éden, ele recebeu personalidade, espiritualidade, moralidade. Agora, vamos entrar aqui, né, quando fala moralidade, é a distinguir o homem o que é certo e errado. Eu sei que é um terreno assim um pouco assim difícil de entender, mas eu creio que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos entender. Quando Adão, irmãos, ele decidiu transgredir, não significa dizer que Adão estava no pecado. Não, Adão não estava no pecado quando ele transgrediu. Às vezes as pessoas, no falar assim, não, Adão não estava no pecado. O que aconteceu, irmãos, com Adão foi que Deus dotou o homem dessa moralidade, no sentido de dar a ele o livre-arbítrio de escolha. Adão recebeu ali, Deus fez o homem perfeito, sim, perfeito, reto, um caráter perfeito, tudo certinho, sem nenhum problema. Mas Deus dotou o homem do livre-arbítrio. Deus não colocou no Éden um robô gerenciado por ele para fazer exatamente o que ele queria. Deus disse algo a ele: coma e não coma. Só isso. Impressionante. Coma e não coma. Só. Faça isso, Adão. Gerencie tudo isso aqui. Cuide da terra. Cuide bem desta terra. É por isso que nós devemos cuidar da terra, viu, irmão? Cuide bem lá da sua terra. Cuide bem da sua... Não jogue papel no chão. Existe, queridos, um grau de responsabilidade, cada um do ser humano, de cuidar. Nós somos responsáveis, nós temos que cuidar da terra. Não jogue papel pelo carro. Não jogue papel. Mas é papel de bala. Não faça isso. Nem o papel de bala. Cuide da terra. Deus pediu para Adão cuidar. Nós devemos cuidar. Não jogue pneu no bueiro.
Não faça nada disso. Deus dotou o homem de uma responsabilidade e deu a ele, irmãos, a liberdade de escolha. E disse, olha, não faça e faça. Coma, ou seja, coma e não coma. Então Deus abriu aí, queridos, vamos entender, numa estrada, e disse, você pode seguir por aqui ou por aqui. Enquanto você seguir por esta estrada, nós estaremos juntos. Mas Deus disse, o dia, Adão, que você comer, certamente você morrerás. Aí Deus abre, irmãos, aquele casal, uma oportunidade de escolha. Livre-arbítrio. Agora, o que precisamos entender, que mesmo o homem sendo reto, sendo perfeito, Deus deu a ele a liberdade de escolha, e um dia ele escolheu não obedecer. Também Deus deu ao homem, irmãos, a racionalidade. Racionalidade, isso quer dizer que Deus dotou o homem de conhecimento, sabedoria, e transmitiu ao homem a sua inteligência. Vamos ver. Colocar o nome de todos os animais. E aí? Gerenciar aquele jardim. Dar, irmãos, início a tudo. Adão foi dotado de uma racionalidade, ou seja, de uma inteligência sem igual. É impressionante. Se fosse eu para dar o nome dos animais, dava o nome do primeiro, quando chegasse no 10º, qual foi o primeiro mesmo? Às vezes eu estou aqui, é impressionante, que às vezes eu esqueço o nome das pessoas. Nossa, irmão, isso me cobra muito, porque eu esqueço. E um dia eu esqueci o nome do meu sobrinho, até hoje ele fala. Meu sobrinho, e ele às vezes brinca comigo, fala assim, meu tio, você esqueceu o meu nome? E eu falei assim, não sei, às vezes a gente esquece. Não é, queridos, eu penso, não estou querendo aqui me justificar, mas antigamente, pastor, a gente vivia com, assim, até disse essa semana para uma pessoa, que você conseguia viver, até alguns anos atrás, você fazia um curso, você vivia com aquele curso e você passava a vida. Hoje não. Hoje, eu preciso da senha disso aqui. Eu preciso da senha do meu celular, do OneDrive, do Facebook, do banco, não sei do que. É tanta coisa, pastor. É tanta coisa que você precisa colocar na mente, que a gente fala, meu Deus do céu, onde vai parar isso? E aí, de repente, quando você habitualmente não está falando o nome daquela pessoa, parece que a mente, ela fala assim, você não está usando muito, vamos deixar no HD de segunda. E vamos ficar com o primeiro HD ativo, porque é muita informação. E aí parece que você esquece algumas coisas, e é impressionante, né? Então, qual que era a senha? Qual que era isso? Qual que era aquilo? E tantas coisas. E você fala assim, bom, pela manhã eu vou fazer isso, à tarde, aquilo, até à noite. A sua agenda fica cheia, irmãos. Até à noite. Quando você chega em casa, você começa a despressurizar. Você vai despressurizando. Aí você fala, bom, cheguei. Impressionante. Mas Deus dotou o homem, irmãos, de um conhecimento, de uma sabedoria impressionante. Está em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 16. Eu tenho mais 10 minutos. A deformação do caráter humano. O homem foi criado perfeito em todas as suas constituições, espírito, alma e corpo. Porém, quando o homem se deu lugar ao diabo
desobedeceu a Deus, caiu na desgraça divina. Caiu na desgraça divina. A queda levou-nos a perder a semelhança moral com o Criador. Observe as consequências do pecado. No relacionamento com Deus, o pecado desfigurou o homem, cortando a ligação direta com o seu Deus. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado passou a todos os homens. As repercussões e alcance desse fato terrível da natureza espiritual tem sido sentido ao longo da história. O pecado distanciou o homem de Deus e o levou a criar seus próprios deuses, segundo as suas malignas concupiscências, para agradar ao príncipe deste mundo. Toda religião que não tem Deus como Criador e Jesus Cristo, seu Filho, como Salvador, é instrumento do diabo para afastar o homem de Deus. B. No relacionamento humano, quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido do fruto da árvore proibida, este não assumiu a culpa, mas procurou justificar o seu erro, acusando a esposa. Quando Deus questionou Eva a respeito dos seus atos, ela transferiu a culpa para a serpente. O relacionamento de Adão e Eva foi afetado pelo pecado, culpa e medo. Não demorou muito e ali no Éden houve um confronto entre o caráter mau de Caim e o caráter justo de Abel. Caim matou seu irmão. Lameque matou um homem adulto e um jovem. A morte e a corrupção se espalharam com o passar dos séculos. O juízo de Deus foi enviado no tempo através do dilúvio. C. No relacionamento com a natureza. E tomou o Senhor Deus do homem que pôs no jardim do Éden para lavrar a terra e o guardar. Além de cuidar do jardim, o homem teria o domínio da terra, com a autoridade delegada pelo Criador, sobre todos os animais. Mas, usando mal o seu livre-arbítrio, o ser humano fracassou em cuidar de si mesmo e do planeta, e tem poluído o ar, o solo, as águas e todo o ambiente natural. Mas Deus destruirá os que destroem a terra. Olha aí, irmãos. Assunto que nós abordamos já, né? Nós já tratamos desse assunto, desse conflito, esse problema, da ordem, da dimensão, Adão, Caim e também a natureza. Nós precisamos fazer a nossa parte. Agora nós precisamos, irmãos, exatamente para fechar, o novo nascimento. Transformação do caráter. Jesus veio ao mundo para salvar o homem da tragédia do pecado e aproximá-lo novamente de Deus. A salvação é um dom divino. Ela é o fruto da graça divina. Pela fé em Jesus, o homem recebe a salvação e se torna uma nova criatura, completamente transformada. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O caráter daqueles que pela fé nasceram de novo, poderosamente transformado pelo poder do Espírito Santo. Podemos aqui fazer um fechamento a respeito da salvação. No Éden, Deus não foi pego de surpresa. Não aconteceu ali aquele Deus disse, e aí agora? E agora? Não. Não aconteceu algo de surpresa. Vamos ver o que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. E nos elegeu antes
da fundação do mundo. Ou seja, o que aconteceu no Éden, na presciência de Deus, Deus já tinha nos elegido. Apocalipse capítulo 13 e versículo 8. Adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esse cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. E aí, irmãos? Ou seja, quando o homem foi plantado no Éden, o Cordeiro já tinha sido morto. Deus não foi pego de surpresa no Éden. Os irmãos conseguem entender? Deus chegou no Éden e disse: Adão, onde você está? Parece, não, queridos, olha aqui. Deus, na sua presciência, Ele é onisciente, Ele sabe passado, presente e futuro. Para Ele tudo é a mesma coisa. É que nós, como os humanos, irmãos, temos dificuldade, às vezes, de enxergar isso, nossa limitação humana. Mas, queridos, aquele evangelho pregado ali, evangelho pregado para Adão, disse: olha, e farei inimizade entre ti e a mulher, ele te ferirás o calcanhar. Esse evangelho pregado ali, queridos, isso é antes da fundação do mundo. A palavra de Deus muda o caráter. A salvação não é apenas uma mudança de religião, mas envolve regeneração, justificação, santificação. É aquilo que eu disse aos irmãos no início, que o crente, o primeiro processo dele, nós precisamos gravar isso, o primeiro processo chama-se regeneração. Processo de regeneração, justificação e santificação. No processo de santificação, vamos sendo transformados pela palavra de Deus. As Escrituras têm o poder de transformar o homem, pois somente elas podem penetrar no seu interior, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus muda o caráter. Muda o caráter do homem. Deixa Deus moldar. Deixa a palavra de Deus penetrar. Porque ela é uma espada mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ou seja, irmãos, ela tem dois fios bem afiados. Se você deixar, ela vai penetrar. O caráter amoroso e santo do crente. O cristão tem como uma das suas características principais o amor a Deus e ao próximo. Quem não ama não conhece a Deus. Ainda não teve o seu caráter transformado e está em trevas. Unida ao amor está a santificação, sem a qual ninguém poderá ver o Senhor. Os que já experimentaram um novo nascimento devem viver deste modo. Agora, para o homem justificado, não há mais culpa, não há mais condenação. A redenção foi consumada. Amém? Primeiro ponto. Antes da justificação, ou seja, antes do sacrifício de Cristo, o homem era culpado. Ou seja, não que o homem fosse culpado, irmãos, pelos pecados de Adão. Não, o homem é culpado pelos seus próprios pecados. Ele herdou os pecados, ou seja, ele nasce contaminado pelo pecado de Adão. É preciso dizer, entender isso, que diz, não, foi o pecado de Adão que... Não, querido, você nasceu com essa semente. Agora, o homem é condenado, se não passar pelo processo
da salvação, não pelo pecado de Adão, mas pelos seus próprios pecados. Então, vamos entender Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Amém? Quem justifica o homem agora não é os tribunais aqui, irmãos, da cidade, que lhe dá uma sentença que você é um homem justo. Paulo, escrevendo aos Romanos 8,33, dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Ah, mas estão me dizendo algo contra mim, estão me condenando. Queridos, queridas, fique tranquila, fique tranquilo. É Deus quem te justifica. Nós somos justificados por Deus. Agora, antes o homem estava o quê? Condenado. A nossa condenação, Ezequiel chega a dizer: o homem que pecar, a alma que pecar, esta morrerá. A nossa sentença era a sentença de morte. A lei veio, mas a lei não trouxe salvação. A lei por si só não tinha condições de salvar o homem. Agora, em Romanos 8,34, a sua Bíblia deve estar aberta ainda nesse mesmo capítulo, nos diz assim: antes nós estávamos condenados, mas agora, quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Também podemos dizer que antes nós estávamos mortos, espiritualmente, estávamos separados de Deus. E em Romanos 8,35, no próximo, nós temos aí mais uma informação ao nosso favor. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Vamos concluir? Nosso caráter reflete os nossos princípios. Como novas criaturas, precisamos evidenciar os valores do reino de Deus. O homem salvo e remido por Jesus Cristo tem as marcas do Salvador no seu ser e no seu comportamento. Queridos, que Deus possa, mais uma vez, iluminar os nossos caminhos. Que nós possamos entender perfeitamente que nós somos chamados e nascemos de novo para ter um novo comportamento. Amém? Que nós possamos refletir esta imagem. Aquilo que foi perdido no Éden, o caráter, a espiritualidade, o relacionamento, a comunhão, aquela saída daquele casal do Éden deve ter trazido para Adão assim, uma tristeza muito grande. Penso que um caminho que ali ele nunca mais, um lugar que nunca mais ele pôde morar, o antes e o depois. Quem sabe Adão dizia para os seus filhos: eu morei num lugar tão lindo. Eu morei num lugar, num jardim, que vocês não conheceram. Eu tinha um relacionamento com Deus tão lindo. Nós nos conversávamos todas as tardes. Eu passava as informações para ele, ele conversava comigo, e era tão lindo todos os dias, um relacionamento perfeito. Mas um dia, a serpente até falou como Deus tinha falado. É impressionante, né, irmãos? Ela usou as palavras de Deus. É por isso que nós devemos tomar muito cuidado quando as pessoas, às vezes, usam até a palavra de Deus. Conforme Deus te falou a respeito disso, olha,
Ou seja, não usou um outro assunto, usou aquilo que ele tinha conhecimento. Porém, desviou. E eu acabei caindo na armadilha e fui expulso de lá. E quem sabe os filhos dizem, papai, não tem como voltar? Não. Deus disse que se eu fizesse, não teria volta. Mas ele prometeu uma restauração. Ele prometeu. Ele prometeu uma volta. Lá ele disse que haveria uma forma. Que haveria alguém que ia esmagar a cabeça da serpente. Ele disse. E nós vamos esperar. Adão morreu e não viu a resposta. Mas João Batista, ele viu. Ele disse, agora é a hora da mudança. Ele disse, eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali começou, irmãos, na beira do Rio Jordão, aquele homem, aquele galileu, ele veio para restaurar, trazer de volta o nosso relacionamento com Deus, o nosso caráter, a nossa espiritualidade, o nosso conhecimento, ampliar os nossos horizontes e voltar a ser, a ter, a sentir isso que nós sentimos hoje, falar com Deus. Que Deus possa nos ajudar a entender perfeitamente que existe um caminho a seguir, um caminho que Deus trilhou para a humanidade. E só é possível através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira. Essa palavra é linda, irmãos. Tira o pecado do mundo. O pecado entrou. O primeiro Adão falhou. Mas o segundo Adão, ele veio e não falhou. Ele foi fiel e consumou a obra que veio para fazer. Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.